O alto índice de estudantes que relatam estresse e sobrecarga com a rotina acadêmica fez ampliar as discussões sobre saúde mental nas universidades de todo o país. O esforço por uma vida universitária tranquila é pauta de estudantes, professores e de especialistas da área da psicologia. Nesta edição do Repórter PUC, nós vamos discutir qual o papel da sociedade e das universidades nesta missão e conhecer o trabalho de estudantes que se uniram para garantir o sentimento de acolhida nesse momento tão importante da vida. Hoje é quinta-feira, 12 de abril, e o Espaço PUC começa agora. O ambiente universitário faz parte de um período da vida marcado por mudanças na rotina, no nível de responsabilidade e exige muita dedicação. Pois é, a transição da adolescência para a vida adulta e a entrada no mercado de trabalho exige dos jovens a capacidade de conciliar estudos, carreira, vida pessoal e familiar. Mas quando isso pode virar um problema? O que tem deixado tantos universitários estressados e até depressivos nos dias de hoje? Vamos ver na reportagem. Dados do IBGE mostram que mais de 12 milhões de pessoas estão desempregadas no Brasil. A busca por trabalho é intensa e a necessidade de qualificação também. Entrar no ensino superior não é mais um sonho, é uma necessidade, mas o caminho não para por aí. A construção da carreira profissional hoje envolve esforço, cobrança, pressão por resultados e muito estudo. Nos últimos anos, a quantidade de jovens visivelmente desgastados com a rotina acadêmica e profissional tem preocupado especialistas da área da psicologia. De acordo com uma pesquisa divulgada em 2017 pela USP, estima-se que 41% dos alunos de medicina no Brasil apresentam sintomas depressivos. A autora do estudo, Fernanda Maier, ouviu mais de 1.300 alunos de 22 universidades de todo o país. Os resultados mostraram ainda que 81,7% dos estudantes sofrem com problemas de ansiedade. Eu acho que hoje em dia a necessidade de um diploma, a necessidade de entrar no mercado de trabalho, a necessidade de perfeição é muito grande. Então, de uma certa forma, sobrecarrega qualquer indivíduo, independente de classe ou de qualquer outra coisa. Acho que todo indivíduo atualmente está sobrecarregado. A gente tem que sobressair de alguma forma, então a gente acaba se cobrando muito para tentar ser melhor de alguma forma de outra pessoa e às vezes a gente não aguenta toda essa pressão em cima, sabe? Eu acho que tem que ir um pouquinho de cada vez, assim, cada um no seu tempo. Sobrecarga e autocobrança fizeram a Camila se esgotar emocionalmente. Ela conciliava trabalho, família e projetos pessoais com a rotina pesada de estudos própria da universidade. Tinha os cronogramas, então toda semana você tem que levar uma coisa, tem uma atividade, tem um artigo, tem uma pesquisa, as fontes, e eu continuei trabalhando, então o estresse começou daí. E tem a questão da cobrança também, porque hoje eu tô aqui no estágio, daqui 2 meses, não sei, e tem toda essa questão, e a questão financeira também. Com isso, o meu estresse ficou, naquela época, por causa de problemas pessoais, e até de relacionamento, e ambiente, sala e tudo, eu realmente fiquei muito mal. Camila procurou a terapia para resolver os conflitos internos que a sobrecarregava. Hoje ela consegue se dedicar aos estudos sem deixar de lado os próprios prazeres da vida. É um trabalho diário. Eu procuro todo dia ver um aspecto mais leve possível da vida, cuidar mais de mim, não me cobrar tanto, porque a gente acaba sendo um monstro da gente, isso é inevitável. Mas quando a gente faz um caminho mais leve, não que você fique alienado ou não tenha responsabilidade, mas você começa a encarar as coisas, enxergar, na verdade, encarar não, porque encarar eu acho uma palavra pesada. Você começa a enxergar as coisas com uma perspectiva de melhora mesmo. Na PUC Minas, as clínicas de psicologia dos campi Coração Eucarístico e Betim, além da unidade São Gabriel, oferecem o serviço de pronto atendimento a urgências subjetivas, que são as situações de angústia e ansiedade que podem surgir na vida dos alunos. Esse aluno pode chegar em qualquer momento, sem agendamento, ligar para a clínica e ele vai ser, ou ele pode chegar na clínica, ou ele pode ligar para lá e pedir um agendamento, inclusive naquela própria semana,
e quem vai atender esse aluno é um monitor, e esse monitor é supervisionado semanalmente por um professor do curso de psicologia. O acolhimento a urgências é aberto a todos os alunos da universidade e é imediato. A gente tem 5 monitores que ficam disponíveis durante horários na semana. Então, eles ficam lá de plantão. Mas se não coincidir com o horário do plantão, a pessoa pode ir lá marcar, deixar o contato que o primeiro plantonista, né, o primeiro estudante, monitor lá, plantonista, ele vai entrar em contato e pode ser que atenda até no mesmo dia. Para dar sequência a esse assunto, nós recebemos hoje aqui no nosso estúdio a professora de psicologia e coordenadora da Clínica Escola da Unidade São Gabriel, Estela Toso. Também contamos com a presença de Marília Rezende, estudante de medicina da UFMG e uma das responsáveis pelo movimento Redes. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Bem-vindas. Então, professora, por que nós temos tantos alunos universitários estressados e ansiosos assim? Quais são as possíveis causas para esse problema? Olha, André, eu acho que as causas são muitas. Tá? A gente pode elencar algumas, porque essa fase da vida do jovem, ele acaba de passar pelo 3º ano, ele acaba de estar também num alto grau de estresse por causa do vestibular, Enem, e depois entra na universidade, acho que imagina que vai ter um momento mais tranquilo, mas a entrada na universidade, ela requer capacidades tanto cognitivas quanto emocionais também. São ambientes novos, professores novos, grupos de amigos novos, tem uma saída da família, às vezes elas mudam até de cidade, né? E tem que se adaptar a um novo ritmo, a uma forma toda diferente, onde na universidade a gente pede muito mais autonomia e responsabilidade dos alunos. Isso, para os alunos que estão chegando, é um grande impacto. Durante o curso, ele vai ficando cada vez mais complexo. Então, você tem um primeiro nível de todo esse estranhamento e reconhecimento. Depois você tem um outro estágio, onde você vai entrar em estágios, você vai se engajar em projetos, vai começar a ter todo um outro nível de exigência. E depois ainda chega o momento final, onde esses alunos vão tentar se engajar no mercado de trabalho. E aí tem outro estresse, um momento mais estressante do final, que é a formatura, que é uma felicidade, né? Mas também tem a entrada no mercado de trabalho, que a gente sabe que nesses últimos anos está muito difícil também. Então, existe uma competitividade, um alto grau de exigência que vai se tornando muito ansiogênico para as pessoas. Pois é, e a gente passa... Sim, perdão, André. E a gente passa por isso acaba passando por isso muito cedo, né? Igual você falou, que a pessoa sai do ensino médio, já vai para a universidade, às vezes a pessoa tem 18 anos. Então é uma coisa muito complicada, assim, para a gente lidar tão cedo, apesar de ser necessário, né? Uhum. E é uma exigência hoje, né? Assim, é esperado, é desejável, é bom entrar numa universidade. A visão de mundo do jovem vai se ampliando. Só que isso não tem só ganhos, tem também um sofrimento e um amadurecimento que não vem num instante. Sim. Né? E Marília, quais as medidas que a universidade pode tomar para acolher esse aluno que esteja passando por algum transtorno psicológico ou psiquiátrico? Eu acredito que o papel da universidade é, sobretudo, escutar o que os alunos têm a dizer, porque a partir disso a gente pode entender melhor quais são as demandas, especificamente qual é o tipo de problema que está sendo vivenciado, né? Isso pode ser feito através de pesquisas. E num segundo momento, criar núcleos de apoio psicopedagógico aos estudantes, né? De todos os cursos, que eu acho que é uma demanda muito importante nesse momento. E professora, você acredita então, pela sua fala, que acontece uma ansiedade generalizada? É sempre pensando no próximo passo, no próximo período, enquanto você está nessa angústia de saber qual que vai ser o seu futuro? Eu acho que sim. E achei interessante que as entrevistas que vocês fizeram e apresentaram no começo, os alunos falam muito, né? Falam nesse sentido, da competitividade, a universidade entra num rol da vida adulta. Né? Então, ela entra também no momento em que o jovem está se tornando adulto. E nos outros campos também, nas outras áreas da vida. Né? Então, isso pode, junto com as demandas, porque vamos dizer assim, que o grau de exigência dentro da universidade também não é baixo. Tá? São várias disciplinas.
às vezes você tem que ler muitos textos, existe às vezes uma dificuldade, né? Então, isso que a Marília estava falando, eu achei muito interessante, né? Porque tem que ter um apoio, a universidade pode dar esse apoio e os próprios alunos também poderiam aí estar se aproximando e reconhecendo as suas necessidades. Pois é, você falou desse grau de exigência assim, da universidade, que ele é muito mais intenso do que o que a gente enfrenta no ensino médio, né? E na medicina, eu imagino, você é estudante de medicina, eu imagino que é muito pior, né? Conta pra gente, assim, como que é essa rotina e como que isso pode ser prejudicial. Sim. Na medicina, uma coisa muito desafiadora para nós estudantes é a lida com o sofrimento humano. Todos os dias, isso não é exclusivo da medicina, né? Os outros cursos, muitos outros cursos também lidam com isso, mas lidar de forma cotidiana com os desafios que cada pessoa passa é uma coisa que traz uma sobrecarga emocional para a gente. E como a nossa carga horária é muito grande, né? Nosso tempo ele é ocupado com muitas atividades praticamente o tempo todo, dificilmente a gente arranja tempo para ter válvulas de escape que possam dar uma aliviada nessa tensão que a gente acumula no cotidiano. Pois é, e o estudante de medicina, ele vai ser um médico no futuro. O médico, ele precisa estar bem, ele precisa estar equilibrado para ele poder cuidar do outro, né? Sim, pois é, né? É um paradoxo aí que a gente vive, porque realmente a gente tem essa consciência, na verdade a gente tenta ter essa consciência de que para ajudar o outro a gente precisa estar bem. Mas ao mesmo tempo que isso é muito falado, a gente vê poucos colegas realmente vivenciando isso, né? Experimentando esse bem-estar, essa plenitude, né? Esse lazer, é muito raro isso, infelizmente. Sim, médicos, psicólogos, né? Todos precisam estar bem para cuidar. Área da saúde, né? Sim, em geral. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Estamos de volta com o Espaço PUC e hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa. Daqui a pouquinho a gente continua a nossa discussão sobre saúde mental na universidade, porque nós vamos agora lá para a redação da PUC TV saber o que a Anne Guimarães preparou para o Espaço Cult de amanhã. Boa tarde, Anne. Boa tarde, André. Boa tarde, Raíssa também. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, amanhã o Espaço Cult vai receber a Renata Lopes, que vai lançar seu EP, né, que chama Nega. E também a gente vai entrevistar a dupla Gabriela e Luísa, que tocam piano. Duas pianistas muito legais e maravilhosas. E eu espero todos vocês amanhã, às 5 da tarde, em ponto. Obrigado, Anne. Até mais. Então, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa. Professora Estela, a gente vê que ultimamente tem saído muito na mídia notícias, né, sobre pessoas nesse estado de estresse profundo por causa da universidade. É muito recorrente. Isso tem acontecido mais? Esses casos de estresse têm sido mais comum ou a mídia realmente que está divulgando mais e sempre aconteceu? Eu acredito que sempre aconteceu. Se você pegar os primeiros estudos de interesse dos alunos, e não aqui no Brasil, tá? Mas se você for pegar estudos estrangeiros, eles já são de 1900 e pouquinho. Então, assim, isso sempre tem chamado a atenção, tá? E tem sido uma preocupação desde então. No Brasil chega mais tarde, mas também existe essa preocupação em várias universidades. E como que a gente identifica, assim, um estudante que ele está passando por um momento difícil emocionalmente? Olha, eu vou falar da minha experiência aqui da PUC, tá? Porque a coordenação da clínica, seja aqui, seja do Corel, até de Betim, a gente tanto recebe os alunos, que às vezes percebem que não estão bem, e aí você vai ter que pensar que não é um evento só, tá? São coisas particulares da história deles, onde o curso às vezes provoca algumas coisas, tem coisas do curso, tem coisas da vida em geral, tá? E eles buscam auxílio. Mas também tem um outro caminho aqui na PUC, que é o próprio coordenador ou algum professor nos comunicar a respeito e pedir alguma orientação. Então, nós temos duas vias. Tanto a gente recebe, né, esses alunos que nos procuram nas clínicas, também professores, coordenadores de curso que procuram ajuda e pedem, né? Podemos indicar como é que é, porque esse atendimento, principalmente aqui no Coração Eucarístico, é ininterrupto. Em Betim também, no São Gabriel, ele é um pouco diferente porque é um atendimento mais prolongado, ele não é só o acolhimento. E Marília, como aluna, é mais fácil identificar os colegas que estão passando por essa situação? Eu acredito que no ambiente ali de aula, se a gente tiver os nossos olhos atentos ao nosso redor, a realidade está ali.
Eu acredito que é preciso um despertar para o outro, né? É preciso ter os olhos atentos para esse tipo de situação, porque sempre existe, sempre tem um colega que almoça sozinho, sempre tem um colega que de vez em quando está com um ar mais cabisbaixo, que chama atenção, mas por incrível que pareça, a gente não sente que muitas pessoas olham para esses indivíduos. Por isso que a gente acredita que é importante criar um movimento de pessoas que se sintam comprometidas com essa função de olhar para o próximo. E você faz parte do movimento Redes, né? Conta pra gente o que é esse movimento. Sim, eu faço parte do movimento Redes, com muito orgulho. O movimento Redes, ele é uma iniciativa estudantil que surgiu em agosto de 2017, entre alunos de medicina da faculdade, lá do FMG. E quando a gente se reuniu, na verdade a gente estava muito assustado com toda aquela situação de muitas tentativas de autoextermínio. E a gente partiu da premissa de que ninguém precisa se sentir sozinho num mundo tão cheio de gente. A gente falou, meu Deus, a gente é mais de 1.900 alunos aqui nessa faculdade e tem um monte de gente se sentindo sozinho. Aí a gente resolveu aplicar um questionário na faculdade e lançar, assim, divulgar por WhatsApp, por Facebook, deixar o pessoal responder. E foi muito alarmante, porque 76% das 294 respostas afirmaram que em algum momento já se sentiram muito solitários. A gente olhou para isso e falou, meu Deus, é realmente importante a gente tomar medidas. E essa questão da solidão é pior, né, talvez na universidade, porque muitos alunos vêm do interior para estudar aqui na Belo Horizonte e outras capitais. Então, essa questão de não ter a família por perto é um agravante? Porque outra rede vai ter que ser criada. E quando você sai da família e você sai dos amigos do lugar. Você vai ter que criar uma outra rede de amigos, ainda que você tenha, né, esse contato com a família, isso tem que ser criado de novo. Assim, esse movimento que ela está falando é muito interessante, porque parte dos próprios alunos. Se houver uma maior proximidade e um acolhimento que não seja só especializado, mas sim um reconhecimento dos alunos, né, que se trabalhe também com os primeiros períodos que estão se conhecendo, né, porque aí há depois um reconhecimento de qualquer problema que vai acontecendo. Um passa para o outro, como uma semente, né? Pode aí brotar novos conhecimentos e também ficar atento, porque às vezes a gente menospreza, né? O estresse, a ansiedade, a tristeza, o isolamento, às vezes vem no outro caminho, né? A pessoa estoura rapidamente e aí não tem muitos amigos. São vários indícios que às vezes os professores notam, mas são os colegas que estão ali perto. Porque às vezes, né, André, a gente até percebe com os nossos colegas dá uma falsa sensação de liberdade, morar sozinho, mas assim, muitos não aguentam essa pressão, né, porque vem tudo de uma vez, não é só morar sozinho, é a faculdade cobrando, né, então eu acho que isso, a família tem que estar lá, né. E às vezes a família cobra também, Sim. porque não entende muito esse processo. Né? Acha que o difícil é só entrar na universidade. Mas todo o processo tem aí percursos, né? Claro. Pois é, e se sentir acolhido, então, pelos próprios estudantes, eu acho que é essencial para qualquer pessoa passar por esse processo da universidade, que já é desgastante por si só, mas passar por ele com um certo equilíbrio, assim. E como que vocês buscam chegar nesses estudantes, Marília? Então, a gente promove algumas atividades meio diferentes, assim, do que já existe atualmente. Ultimamente, a gente tem promovido a LACOF, que seria a Liga Acadêmica do Coffee Break. E o motivo da LACOF existir é a gente se reunir em torno de uma mesa com comida, porque a comida sempre reúne as pessoas, e a partir disso a gente faz uma roda de conversa. E essa roda de conversa, ela não é uma roda de conversa comum, ela tem algumas regras. A gente se baseou no modelo do professor Adalberto Barreto, lá da UFC Federal, lá de Fortaleza, que chama Terapia Comunitária Integrativa. Então, a partir dessa roda de conversa, a pessoa ela pode trazer à tona alguma dificuldade pela qual ela está passando e a outra pessoa, não é recomendado que essa outra pessoa dê conselhos para ela. A gente não lida bem com, a gente não aceita que os participantes eles deem conselhos, porque a gente acha que isso pode trazer uma certa verticalização na relação ali que não é interessante. Mas, se, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu estou passando por uma insônia, o que a outra pessoa pode falar para ela?
Nossa, eu também tive insônia. Sabe o que eu fiz que deu muito certo pra mim? Eu tomei um chá ali de camomila, etc, e pra mim funcionou. Aí o outro, nossa, eu também tive insônia, mas eu só comecei a deitar mais cedo, desliguei ali meu celular um pouco mais cedo, e daí foi funcionando. E com isso surgem alternativas, né, que não é medicamentosa, que não precisa nem, muitas vezes, de um profissional mais especializado, que sai ali entre os estudantes para a gente conseguir enfrentar os nossos problemas. Isso é muito interessante, né? Porque cada pessoa reage de um jeito, precisa de um tratamento diferente. E nessa questão, a gente pode observar que muitos alunos recorrem às drogas, né? Um assunto até polêmico em alguns casos, porque além da droga tem essa questão de deixar acordado e tal, é uma forma de fugir da realidade. Vocês nessas pesquisas observam que existe um gatilho, um escape que os alunos utilizam? O uso de droga e álcool na faculdade acaba sendo mais alto, mas também coincide com o que eu te falei, com esse momento que começa às vezes a ser mais liberado para o aluno e ele participa, às vezes, de grupos, não são dentro da universidade, é em volta às vezes, mas participa e usa, sim, dessas formas, né? Às vezes para estar acordado, às vezes para dar conta do trabalho, e de outras formas, né? E Marília, tem algum aconselhamento nesse ponto de uso de drogas? Então, nunca aconteceu até hoje da questão de drogas aparecer em alguma roda de conversa nossa. Mas o que a gente faz quando a gente percebe que existe alguma situação mais urgente, a gente faz com que a gente orienta a pessoa a procurar ajuda de algum serviço que tenha essa formação para saber fazer o encaminhamento mais preciso, né, da situação. E lá na Faculdade de Medicina a gente tem o NAPEM, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico dos Estudantes de Medicina, dos estudantes da Faculdade de Medicina, né, porque não é só da medicina, que ele faz como se fosse uma triagem dos alunos que estão numa situação um pouco mais... Na verdade, eles precisam triar para ver qual que é a gravidade, né, para estratificar o risco. E a partir disso, eles fazem uma orientação, que não é terapêutica, mas serve como um apoio, né, para o aluno que está enfrentando uma dificuldade. Pois é, antes da gente encerrar, vocês querem falar mais alguma coisa? Eu ia comentar a necessidade, né, desse aspecto de ver a gravidade. Às vezes esse grupo horizontal, igualitário, que ela está falando de alunos, é muito interessante, mas às vezes você precisa remeter, sim, a uma ajuda posterior, profissional. Pois é, então, antes da gente encerrar, eu queria saber, assim, para o pessoal de casa, como encontrar vocês, né, a Clínica de Psicologia, o Movimento Redes, podem falar pra gente? O e-mail? Pode ser. Tá aparecendo o telefone aí no vídeo das clínicas. Contatos. Eu sou professora da PUC, me encontram tanto aqui no Coração Eucarístico, eu dou aula no curso de Psicologia aqui, estou aqui especialmente nas quartas e quintas, no São Gabriel, nos outros dias da semana, na coordenação da clínica de lá, tá? Tenho o e-mail da Clínica de Psicologia lá, que é clinicaps.sg@pucminas.br, e é uma forma de contato de entrar. Além dos que os alunos vão lá e podem, né, se inscrever, procurar pela gente, que a gente acaba retornando. O Movimento Redes. Então, o Movimento Redes, ele tem uma página no Facebook, também tem uma página no Instagram. Movimento Redes, assim, do jeitinho que fala, escreve, nossa taxa de resposta é 100%, a gente demora em média 2 horas para responder. O Facebook está aparecendo aí na nossa tela. Professora Estela, Marília, muito obrigada pela presença. Nossa conversa foi muito esclarecedora, né? Um assunto muito sério que precisa ser discutido, realmente. Pois é, obrigado, e vamos seguir nessa luta pelo equilíbrio sempre. Saúde mental, né? Pois é. Obrigada. A gente que agradece. E o programa de hoje fica por aqui, mas na segunda-feira estamos de volta com o Espaço PUC. A Raíssa está de volta, eu volto só na quinta. Confira a reprise desta edição às 9h30 da noite na PUC TV ou acesse o nosso canal no YouTube. Pois é, tem muito conteúdo bacana lá. Muito obrigado pela companhia e até mais.